O que prova que os livros do Antigo Testamento são inspirados? O que prova a veracidade deles e se eles realmente são a palavra de Deus? Fica até o final desse vídeo que hoje eu falarei fatos que comprovam a veracidade da inspiração divina do Antigo Testamento. Então vamos lá. O primeiro fato que comprova a veracidade do Antigo Testamento é a infabilidade dos manuscritos originais. Isso é o primeiro fato que comprova tanto a infabilidade como a inspiração divina. Um exemplo disso é que até o ano de 1947, quando acharam os pergaminhos do Mar Morto, o manuscrito mais antigo conhecido era de 980 depois de Cristo. Quando se acharam os pergaminhos do Mar Morto em 1947, que eram mais de não sei quantas mil cópias, foi feito, uma comparação entre os manuscritos do Mar Morto, que tinham muitos manuscritos do Antigo Testamento, e a Bíblia mais antiga da época, que era de 980 depois de Cristo, foi comprovado, cientificamente, que a Bíblia hebraica tinha 95% de confiabilidade do texto. Isso é praticamente impossível, sendo que as variações consistiam em apenas 5%, que eram meramente erros óbvios de variação de ortografia, às vezes por escrever errado ou por simples mudança de algum dialeto, mas nada que indicasse diferença de doutrina ou ensinamento. Outro fator que atesta tanto a inspiração divina quanto a confiabilidade é a afirmação da inspiração divina pelo Novo Testamento. Você vai ver essa afirmação em Mateus 5,18, João 10,35, 2 Timóteo 3,16, Hebreus 1, versículo 1 e 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11 e outras inúmeras referências que comprovam tanto a veracidade quanto a inspiração divina das Escrituras. Outro fator que é colocado em questão é tanto a historicidade de Adão e Eva, como se Jonas realmente ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Gente, quanto à historicidade de Adão e Eva, o Novo Testamento também confirma e diz que foram históricos, literais. Você vai ver isso em 1 Timóteo 2, versículo 13 e 14, e em 1 Coríntios 11, versículo 8 ao 9. Além de Romanos, capítulo 5, versículo 14 ao 19. Tudo isso falando sobre Adão e Eva. Até porque a doutrina da queda, ou da queda original, não teria nenhum sentido, tanto da queda quanto das genealogias, inúmeras coisas. A correlação do primeiro e segundo Adão, nada disso faria sentido se a história de Adão fosse uma história figurada e não fosse literal. Quanto ao de Jonas, em Mateus 12,40 fala, e o próprio Jesus fez menção a ele, então também não teria por que ele não ser literal se Cristo não fizesse menção a tal profeta. Outro fator que vem para colocar em dúvida tanto a inspiração de algumas partes do Antigo Testamento quanto a veracidade é o famoso critério de o que é a mente de Cristo, Porque Cristo, todos nós sabemos que é a chave hermenêutica. Então eles dizem que só pode ser considerado inspirado aquilo que tem a mente de Cristo, o resto é obra humana. Mas como nós vamos saber a mente de Cristo se não analisarmos o que a Bíblia realmente fala sobre o que é a mente dele? Não, a gente não pode analisar isso com nossos pressupostos, mas pelo que a própria Bíblia fala sobre como Cristo pensava. Vamos ver o que Cristo pensava? Mateus 23:33, Cristo chama algumas pessoas de raça de víboras. Mateus 25:41, Jesus fala sobre o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Nós temos também aquela passagem que Jesus expulsa as pessoas que estão vendendo coisas dentro do templo. Ou seja,
Jesus, apesar de ser amor, nunca deixou de ser justo ou de pregar a ira e a justiça de Deus. Logo, se Jesus tinha a mente de divina de justiça, nós não podemos criar na nossa mente um Jesus que é hippie, totalmente amoroso, que deixa passar tudo. Não. Jesus, ele é amor, mas também é justiça, e ele tem a mente do Pai. E se Jesus tem a mente do Pai, o Antigo Testamento é normal e super aceitável ter a mente do Pai e expor a justiça e a ira de Deus. É claro que isso não inibe as dificuldades que nós enfrentamos ao ler o Antigo Testamento. O fato de ter inúmeras dificuldades, tendo em vista a antiguidade histórica, a variação linguística, e um contexto diferente, não anula a inspiração divina do Antigo Testamento, tampouco a confiabilidade dele. Então nós devemos levar isso em consideração. Gente, para fazer esse vídeo aqui eu usei de fonte o livro Merece Confiança Antigo Testamento, de Asher. Se você gostou, pesquisa esse livro para estudar mais. Vou ver se talvez eu consiga o link dele. E se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que estão tão bom quanto esse ou até melhores. Deixa seu like aí para o YouTube entender que é importante, tá? Deus abençoe sua vida. Graça e paz.